Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos aqui uma live extraordinária. Estamos falando desde de manhã cedo, então, sobre como identificar, como diferenciar desgaste natural, que nós explicamos hoje pela manhã que é algo muito natural, mas também identificarmos e sabermos diferenciar o desgaste espiritual. E interessante é observarmos, já falei de manhã, que o desgaste espiritual nós temos que observar de uma forma muito cuidadosa, porque desgaste emocional e desgaste espiritual, eles caminham muito próximos. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos minutos. Eu quero pedir a você, por favor, compartilhe esta live. Compartilhe agora com algum amigo, alguém que você conhece. Hoje pela manhã, com a graça de Deus, ultrapassamos 312 mil inscritos aqui. Então, se você ainda não é inscrito, eu já quero lhe convocar para essa família de mais de 312 mil pessoas, essa família profética, esse exército profético. É de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada, basta clicar aqui embaixo na palavrinha inscrever-se, depois você vai clicar no sininho e depois você vai clicar em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Glória a Deus. Já se inscreveu? Se já se inscreveu, por favor, já deixa o seu like, deixa a sua curtida. Você que já é inscrito, faça isso. É muito importante que você faça, porque isso vai abençoar muita gente e por isso Deus vai lhe abençoar ainda mais. Gente, lembra que eu combinei que eu não ia contar testemunhos? Então eu não vou contar. Chegaram, obviamente, mais testemunhos, mas eu não vou contar para honrar aquilo que nós combinamos, porque nós precisamos, então, dar mais uma tocada aqui nesse assunto tão forte e depois eu quero orar por você para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, como identificar e como diferenciar, porque são coisas diferentes, mas elas podem se conectar, principalmente desgaste emocional e desgaste espiritual. Se nós não cuidarmos do espiritual, acaba migrando, do emocional, do desgaste emocional, acaba migrando para o desgaste espiritual. Gente, nós precisamos cuidar, sabe? Uma vigilância extrema. Isso aqui é muito forte, gente. Então, só recapitulando, desgaste natural, o que é? É o cansaço que surge, que acontece, que é resultado de atividades físicas, de, às vezes, passeios são maravilhosos. Aí você vai, você passeia no parque, você caminha no shopping, daí um pouquinho você dá uma corridinha para ajudar o filho, para brincar com ele. Quando chega, ao final do dia, você tá com as pernas, com os pés, às vezes com as costas, você tá cansado, você tá terra arrasada, sabe? Isso é desgaste físico. Esse desgaste físico pode ser por conta de trabalho. Olha como eles são muito conectados. Por exemplo, vamos supor que no seu trabalho você... Não, mas profeta, eu trabalho o dia inteiro sentado numa cadeira na frente do computador. Chega no final do dia, eu tô assim que eu não aguento ficar de pé, não aguento falar com mais ninguém. Eu tô cansado, estou cansada. Alguma mulher pode dizer, ou muitas, ou todas podem dizer. Enfim. Isso é por conta da responsabilidade que você carrega, das decisões que você tem que tomar. Então, o seu emocional está sendo acessado o tempo todo e isso vai gerando um desgaste dentro de nós. O desgaste mental, queridos, ele gera um desgaste físico, sim, porque está tudo conectado.
Então nós temos que entender que, e é perigoso quando nós temos esse desgaste, porque o desgaste mental, ele está conectado diretamente a partes físicas, químicas e emocionais. Então, se isso se perpetua, eu chego a estar todo arrepiado aqui, porque eu estou revelando coisas que vão mudar a sua história, se você atentar para isso e agora orar de forma inteligente, de forma sábia, espiritualmente falando, sua vida vai mudar. Então, às vezes, a pessoa vai indo nesse ciclo, nessa repetição, quase como um ciclo vicioso, sabe? Um ciclo vicioso, perdão. Parece que a pessoa está andando em círculos. É um ciclo vicioso. Ela acorda de manhã, ela vai para o trabalho e aquilo lhe cansa, daí ela chega em casa, daí ela tem mais um problema, mais outro. Quando vê, ela dorme, mas não dorme direito, daí ela acorda mais cansada, daí ela vai para o trabalho, já está cansada, alguém já chega atravessado, a pessoa já se atravessa também, gera um problema maior. E aí vai, sabe? Parece um abismo chamando outro abismo. Isso começa, queridos, obviamente com desgaste físico, emocional, mas se não tivermos vigilância, isso pode migrar para um desgaste espiritual. E aí, amados, se nós permitirmos isso de acontecer, aí a coisa fica complicada. Aí nós podemos entrar num problema gigantesco, porque uma vez que a pessoa, por algum motivo, ela migra do cansaço físico e emocional. Eu já falei muito hoje de manhã sobre esses dois tipos, o desgaste físico e emocional, então eu não vou ficar repetindo para a gente não ficar como que andando em círculos, né? Então já estou caminhando para o desgaste espiritual. Mas eu peço para você que talvez você não tenha assistido a parte da manhã, assista, por favor. Você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoado. E mais, compartilhe com pessoas que você sabe, ou que você pelo menos imagina que essa pessoa esteja vivendo, passando por esse momento desse desgaste, ou destes desgastes, tanto físico quanto emocional, né? Porque você está vendo que pode ir para um desgaste espiritual e aí a coisa pode descambar de vez, né? Então, queridos, nós temos que entender que até Jesus, eu falei hoje de manhã, né? Até Jesus, a Bíblia mostra que ele estava cansado, João capítulo 4, versículo 6, Jesus estava junto à fonte, cansado da viagem. Então, gente, cansar fisicamente é normal. Agora, o que a gente não pode é deixar esse cansaço e não fazer nada para mudar. Como é que eu posso mudar, tirar esse cansaço, me sentir revigorado ou revigorada, profeta? Obviamente, uma noite boa de sono, de descanso. Uma dica, né? Se você precisa dormir cedo e você, vamos supor, tem gente que liga a televisão, começa a assistir uma pregação ou até mesmo um filme, a pessoa desliga, ela apaga. Então, para essa pessoa, talvez, claro, não estou falando de ver filme de guerra, com coisas obscenas, não estou falando disso. Mas agora, se você liga a televisão, você bota ali um louvor, você assiste uma palavra, você está assistindo um filme bom ali com a esposa, com o marido, e você tem facilidade de pegar no sono quando faz isso, beleza. Agora, se você é aquela pessoa que você começa a assistir uma série, principalmente série, aí você assiste um capítulo, aí você sente aquela emoçãozinha do final, vou só assistir o início desse. Vocês acham que eles não montaram uma trama, no bom sentido, para você ter vontade de assistir o próximo capítulo, aí você começa a assistir esse capítulo, ele já larga como é que chama? Um gancho, para você não só assistir o início, mas assistir o enredo. Daí você assiste o enredo e você quer saber como acabou. E às vezes as pessoas, gente, precisam trabalhar no outro dia, e ela vai de um capítulo para o outro, e para o outro, quando viu, meu Deus, é 2, 3 da manhã. Aí, gente, vou voltar, não adianta orar, pedir para Deus renovar, gente, que está fazendo coisa errada. Vou dizer mais, não adianta orar, diabo, eu te repreendo, esse cansaço que não me solta. Bom, mas então muda de atitude, irmão. Mude os seus hábitos, minha irmã. Então, eu vou continuar batendo nessa tecla, vou talvez fazer mais inimigos, porque tinha uma pessoa muito querida que eu via todos os dias nas lives, fazendo votos diretos, sabe? A pessoa participava mesmo das lives, falava comigo. De repente, um dia eu falei sobre esse tipo de situação, que existem, infelizmente, situações que não adianta só ficar orando. Tem que mudar a atitude, tem que mudar a postura. Meu Deus, esse homem ficou doido. Escreveu para mim, dizendo assim, olha, eu estou informando que nunca mais vou assistir as lives do profeta Samuel Felipe. Ele se dirigindo a mim ou ao pessoal da minha equipe. Nunca mais vou assistir as lives desse homem, não sei o quê, porque papapá. Que absurdo dizer que não adianta orar. Eu entendi
o que ele estava falando, mas ele não entendeu o que eu estava falando. Então eu lhe pergunto, adianta a pessoa passar a noite inteira assistindo série, filme, seja o que for, e ela orar para Deus renovar ela fisicamente? Queridos, me desculpa, mas não vai adiantar não. Uma vez um pastor amigo meu, muito amigo meu, foi chamado para orar por um dos times da dupla Grenal. Os times, vamos dizer assim, mais conhecidos aqui do Rio Grande do Sul. Porque essa equipe estava perdendo direto. E tinha muitos crentes ali naquele time. E eles pediram para o técnico e ele foi orar. E aí então, foi orar lá com os jogadores e tal. Daí ele perguntou, escuta, como é que está sendo? Ele disse, não, olha só, pastor, os atletas falando. Nós estamos fazendo de tudo. Inclusive a gente está entrando nas partidas em jejum e não está adiantando. Ele, como é que é? Não, a gente está fazendo um monte de jejum antes da partida e não está adiantando. O pastor disse, não, vocês estão jejuando errado, vocês estão jejuando na hora errada. Vocês têm que jejuar antes, se preparar para esses jogos. Gente, ou seja, não foi a oração que consertou eles. Foram as atitudes. Eles desenvolveram um hábito de jejuar antes da partida. É lógico que eles estavam cansados fisicamente, debilitados fisicamente. E no caso deles, eles não estavam conseguindo dar o melhor deles nas partidas. Eles estavam, sem querer, afundando o time. Queridos, eles continuaram orando, eles continuaram jejuando, mas fazendo o jejum na hora certa. Pensa que o time fez assim, não posso aqui dar spoiler, não vou entrar no mérito se é o time A ou o time B, isso é o que menos importa. Amém, amados? Então, gente, é isso que eu tenho batido na tecla. Tem coisas que não adianta a gente só orar. Tem que ter mudança. Eu falei muito sobre isso hoje de manhã. Assista que você vai entender. Amém? Então, gente, esse tipo de desgaste que a gente tem no físico, ele pode ser mudado. Isso a gente pode recobrar as energias, uma boa noite de sono, né? Assistindo talvez uma pregação ali, deitado, sentado, enfim, um momento de descontração com os amigos, com a esposinha, com o marido, com os filhos, um passeio, né? Uma viagem, isso traz aquele ânimo de novo e tá tudo certo. Agora, quando do desgaste emocional migra para o espiritual, quando do desgaste físico atinge o emocional que conecta com o espiritual, irmão, pode dormir uma semana, não vai dar certo. Porque tem gente que chega para mim, profeta, eu posso dormir, não importa, 8, 9, 10, 12 horas, eu acordo cansada, eu acordo cansado. Bom, eu sempre recomendaria não só entrar em oração por conta de um desgaste ou um ataque espiritual, mas você rever algumas coisas na sua vida. Como é que está a alimentação, né? Se está tudo, de repente fazer um check-up. Lógico que nós vamos orar para Deus fazer milagre, gente. Só que a Bíblia fala que aquilo que estiver à mão para eu fazer, eu devo fazer. Então, tudo que tiver ao meu alcance, eu devo fazer. Não, nunca mais vou nos médicos. Eu só creio em Deus. Gente, isso é fanatismo, tá? Não pense que eu qualquer coisa, tô com uma dor aqui, eu vou no médico. Não é isso. Gente, não sejamos extremistas. Não sejamos extremistas. Não, eu não posso tomar remédio, senão eu vou anular minha fé. Bom, em alguns momentos isso realmente é verdadeiro, isso é real. Mas você orou, você jejuou, você vai procurar um médico para pegar orientação. Talvez esteja faltando em você vitaminas, enzimas, a produção de enzimas, a produção de hormônios. Talvez você esteja desregulado ou desregulada, questão hormonal. Deus pode fazer? Sim, pode, vai fazer. Mas o que nós pudermos fazer para mudar isso, nós temos a obrigação de fazer, amados. Uma vez eu estava orando com uma pessoa, contei hoje um testemunho, com todo respeito, eu nem quis saber o que aconteceu com aquela mulher, gente. Me perdoem. Gente, eu contei hoje de manhã, eu quase fui preso para atender aquela pessoa. Mas a pessoa me fazia aquilo no final. Se você não assistiu, assista, eu não vou contar de novo. Outra vez, eu fui orar, não tem problema nenhum, entrei facilmente no hospital, fui orar para uma senhora. E os médicos estavam dizendo, olha, ela precisa, pastor, ajuda a gente, fala com ela, já que ela é sua ovelha. Ela precisa diminuir o sal.
que ela tem problema de pressão, isso já está desencadeando sobre o coração está trabalhando sobrecarregado, ela está com o coração já muito debilitado por conta desses anos, e a gente fala, ela cada vez come mais sal. Eu disse, mano, como é que é? Assim. Como é que tá sua alimentação? Não, porque eu como tudo. Pastor, não consigo comer nada com pouco sal. Ou melhor, não consigo comer nada sem sal. Eu disse, olha, eu conversei com o médico, ele não disse que a senhora tem que comer sem sal. Ele disse para a senhora diminuir o sal, que isso já vai diminuir muito o problema. Graças a Deus ela obedeceu, queridos. Simplesmente a saúde dela estabilizou de uma forma. Mas eu tenho que contar uma coisa. Passados uns 2, 3 anos, ela voltou a se alimentar mal. Onde é que estava lá o pastor Samuel, profeta de novo? Lá no hospital, falando com aquela senhora, vivendo a mesma situação. Ou seja, não adiantou orar. Porque não adianta você... Olha, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você está limpo, alvo mais que a neve, aí você vai lá e enfia a cara no tremendal de lama novamente. O que vai acontecer? Não, pergunto que adiantou a oração? Adiantou? Não, não adiantou, porque você voltou para o problema. Tem tanta gente que ora para sair do Egito, aí sai do Egito, quer voltar para o Egito. Não tem cabimento, não tem nexo. Você está entendendo essa palavra? Você está sendo abençoado. Então, queridos, o que é o cansaço? Vamos lá, o que é o cansaço espiritual? Cansaço espiritual, mais uma vez eu preciso aqui frisar a importância de nós entendermos que existe sim uma diferença do desgaste espiritual e o desgaste emocional, mas eles estão extremamente conectados, porque alma e espírito, eles estão assim, ó. Alma e espírito estão completamente conectados. Então, porque na verdade é da mesma forma, Deus se conecta conosco através do nosso espírito, porque Ele é espírito. Só que isso comunica com a nossa alma. É por isso que quando nós sentimos a presença de Deus, a gente arrepia, a gente sente vontade de chorar, às vezes a gente chora sem conseguir parar. Porque Deus se conecta conosco através do nosso espírito, a nossa alma então é acionada, é acessada, as emoções são ativadas. E obviamente, queridos, se você não sabe, mas quando você se expõe a batalhas espirituais, você vai sentir muito provavelmente um cansaço no físico, porque está tudo conectado. Na verdade, como é que funciona? Nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo. Gente, isso aqui, ó, isso aqui é passageiro. Isso aqui é transitório. Agora, o nosso espírito, isso é eterno. Amém? Então, o que é um cansaço, um desgaste espiritual? É o cansaço, é o desgaste da alma e do espírito. Só que às vezes começa na alma, às vezes começa por questões emocionais, ou seja, você passa por um problema, você passa por uma luta e você vai. Então, essa luta pode ser de ordem espiritual, mas ela ataca primeiro a sua alma. Para quê? Para lhe gerar esse cansaço. Então vamos lá. Quais seriam os sintomas? Quando você está com esse desgaste espiritual e emocional, ou emocional e daí acabou também se tornando um desgaste espiritual, gente, orar se torna algo pesado. Você não consegue sentir vontade de orar. Se você consegue orar, você sente que não está conectando, você sente que não está acontecendo nada. Você sente dificuldade e às vezes você nem quer ler a palavra. Porque você lê a palavra e aquilo não lhe traz mais vida, aquilo não lhe gera nenhum sentimento. Às vezes se torna até pesada a leitura. Sabe, outra característica para você identificar quando você está vivendo esse cansaço espiritual, esse cansaço da alma, é que surge dentro de você uma frieza em relação às coisas de Deus. Sabe, se estiver tocando um louvor, você não... Porque quando você não está vivendo isso, toca aquele louvor, você chora, você sente a presença de Deus. Cuidado com essa frieza espiritual, você precisa reagir. Sabe, muitas vezes vem um desânimo, e aí com esse desânimo vem um distanciamento. Você não vou no culto hoje, eu estou estressado, as mulheres vão dizer, olha, eu vou ficar por casa, eu tenho que organizar minhas coisas. Pronto, você mordeu a isca do diabo. Porque a pessoa que deixa de estar na presença de Deus, que deixa de assistir uma live dessas, que deixa de orar, porque está tendo um desânimo, está enfrentando uma frieza espiritual,
Por conta disso, um distanciamento de Deus, gente, essa pessoa, ela está indo literalmente de mal a pior. Outra característica, outra forma de você identificar e aí diferenciar é que quando você está vivendo esse desgaste espiritual, você sente um vazio. É como se você estivesse dentro de um lugar, sabe, como se você estivesse no vácuo. Você se sente, você está rodeado de gente, mas você está se sentindo sozinho, sozinha. Você lê a palavra, você busca, você ora, mas você continua se sentindo vazio, vazia. E é interessante para você poder diferenciar cansaço unicamente físico ou físico e emocional, que é você, vamos lá, você tem um tempo gostoso com a família, você tira umas horas a mais de descanso, você acorda renovado, você quer sair brincando, você sabe, você está feliz, tudo passou. Agora o espiritual, repito, você pode assistir filme, você pode ir no shopping, você pode comprar o shopping inteiro, o vazio continua lá. Isso é espiritual. E você compra, e você vende, e você tem cada vez mais. E continua o vazio, continua aquele, sabe, aquele cansaço da vida. Você está cansado das pessoas, você está cansado da situação que você vive, por mais maravilhosa que seja. Então você tem casa, carro, carros, casas. Você viaja, você faz viagens, mas você continua, sabe, com aquele amargo dentro de você. Isso é espiritual, queridos. Isso é um desgaste espiritual. E nós temos que entender, queridos, que nesses momentos nós não cuidarmos, escute, o nosso coração, ele fica mais vulnerável às tentações e ao pecado. Sim, porque na verdade tudo isso é um grande trabalhar do inferno. Como é que, olha só, vamos lá. Qual é a forma mais fácil de se vencer um exército inimigo? Alguém vai dizer, indo com tudo para cima deles. Às vezes não. Muitas das estratégias, pensa que você está agora ouvindo de alguém que estudou isso, que sabe o que está falando. Muitas vezes as estratégias de guerra e até mesmo de combate, vamos dizer assim, no homem a homem, às vezes a maior estratégia é você resistir, é você usar o seu poder e a sua velocidade para se esquivar, para gerar um cansaço no oponente, no adversário. Seja por um cansaço, um desgaste emocional na luta, porque ele vê que ele tenta lhe acertar e você consegue esquivar toda hora. Você é rápido, você tem habilidade, você tem velocidade. E ali ele vai despendendo golpes e vai perdendo as suas forças. E é vencido pelo cansaço. Assim o diabo faz com as pessoas. Assim exércitos faziam, eles, sabe, inclusive vamos lá para a era medieval. Aqueles gritos, que eles gritavam para ir para cima do outro exército, aquilo era para gerar medo. Gerava confiança em quem estava do lado de cá e era para gerar medo naqueles que estavam do lado de lá. Então, quanto maior o exército, maior o grito. Quando gritava, os caras tremiam. Então, o desgaste emocional naquele momento gerava um desgaste físico. Talvez gerava naqueles homens uma certeza de que iam morrer. Então, por isso que nós temos que cuidar tanto, queridos. Quando os desgastes, eles estão avançando e o desgaste espiritual que você não, vou repetir, você não consegue reverter isso assistindo um filme. Pode maratonar um final de semana inteiro, vai continuar e, na verdade, vai ficar pior no final disso tudo. Você pode viajar, fazer a viagem mais cara do mundo. Você vai e vai voltar. Quando voltar, vai ver o quanto gastou, você vai ficar mais aterrorizado ainda. Então nós temos que entender, queridos, que nesses momentos nós ficamos ainda mais vulneráveis, obviamente, aos ataques espirituais. Nós temos que entender, gente, que o profeta Elias, um homem que viu milagres extraordinários, que enfrentou os profetas de Baal e os humilhou, eles foram humilhados. Gente, logo ali na frente, Elias estava cansado espiritualmente. Alguns falam que Elias entrou num processo de depressão. E ele fugiu com medo daquela louca da Jezabel. Ele fugiu para cavernas e lá ele desejou a morte. Ele não tentou contra ele mesmo, que obviamente isso é pecado, mas ele desejava morrer. Então, Elias, queridos, ele é um exemplo
dentro da palavra de Deus, um exemplo vivo. Que mesmo vendo milagres, mesmo vendo o extraordinário de Deus, gente, Elias viu fogo descer do céu. Chegou um momento em que ele entrou sim num desgaste emocional e num desgaste espiritual. Ele pediu a morte, 1 Reis capítulo 19. Se não me falha a memória, no versículo 4. O grande profeta Elias. E isso aqui, gente, é um alerta para nós buscarmos Aí eu já estou entrando como mudar isso. Para nós buscarmos um renovo espiritual. Como eu faço isso, profeta? Então, como diferenciar? Vamos voltar para diferenciar, para gravar bem. Natural. Desgaste natural. Melhora com descanso. Melhora com sono. Melhora com uma pausa. Um passeio gostoso. Um lazer. Um momento de descontração. Agora, o espiritual, ele permanece, mesmo depois de tudo isso, de repousar, sabe? Esse vazio, queridos, esse recobrar das forças espirituais, só Deus pode fazer. Só a presença de Deus pode fazer. Por isso que Jesus fala em Mateus 11, 28, e aqui está, já como é que eu mudo isso, profeta? Como é que eu mudo? Identifiquei hoje, profeta, que eu vim passando pelo desgaste físico, desgaste emocional, agora estou no desgaste espiritual, não quero mais nem saber de nada. Assisto suas lives porque eu confio no Senhor ou porque eu sinto alguma coisa ainda, mas eu estou acabado, eu estou acabada. Jesus fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Deus, eu estou cansado. Fala tudo, Senhor, eu não estou mais conseguindo orar. Quando eu oro, eu não sinto nada. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto pesado, eu sinto um peso. Eu não sinto mais como se eu estivesse comendo pão, que nem o profeta Samuel Felipe falou. Eu falo isso, todas as vezes que eu leio, eu sinto como se eu estivesse me alimentando, como se eu estivesse comendo pão. Literalmente o pão vivo que desceu do céu. É uma coisa tremenda. Mas aí, o que mais? Você vai buscar e você vai esperar confiantemente. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor, então espere dele, espere no Senhor. Eu vou orar daqui a pouquinho para que Deus restaure as tuas forças. Mas a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aqui está falando o quê? De forças, renovo de forças renovadas, forças espirituais, forças emocionais e forças físicas. Eu quero saber se você quer viver esse renovo. Eu quero saber se você entendeu tudo que eu preguei aqui hoje de manhã e agora à noite. Escreva aqui embaixo, eu entendi, profeta. E depois de escrever, eu entendi, profeta, você vai escrever assim, ó, eu creio, profeta, eu recebo, eu tomo posse disso. Amém, amados? Então, se você toma posse, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora, neste momento. Se eu posso, a primeira coisa que eu vou lhe pedir, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre minha vida. Você vai fazer isso agora. Escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre minha vida. Mas você vai deixar o seu like, porque isso vai abençoar muita gente. Depois que a live acabar, você vai compartilhar com pelo menos 10 pessoas, ok? Depois que essa live acabar, você vai compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Tá certo? Temos um combinado aqui. Se eu posso contar com você, escreva aqui embaixo. Tá combinado, profeta. Escreva isso agora, com letras grandes. Está combinado, profeta. Amém? E mais, amados, além de escrever seja profeta de Deus sobre minha vida, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Você que é novo, você que ainda não é inscrito aqui, basta você clicar aqui embaixo, gratuitamente, aqui embaixo, ó, inscrever-se, sininho e todas. Inscrever-se, sininho e todas. Quero declarar que todos os votos que foram feitos durante a live, todos, até antes da live, todos estão no altar do Senhor. E mais, quero dizer a todos que têm enviado as suas ofertas para nós abençoarmos nossas crianças. Agora à noite eu vou estar fazendo, ou melhor, vou deixar para amanhã para cumprir o protocolo. Todo dia 5, todo dia 5 eu envio essa oferta. São alguns milhares de reais que nós abençoamos para cuidar das nossas crianças. Que Deus te abençoe a tua casa, todos vocês que têm contribuído para esta bênção. Veja que eu não estou pedindo dinheiro, eu estou aqui abrindo uma porta. Se você quiser nos ajudar a literalmente salvar essas crianças de situações que eu não posso nem referir aqui, ok? Mas hoje essas crianças têm alimentação durante o dia, não é uma comidinha não, é alimentação durante o dia, elas recebem uniforme para ir para a escola, elas recebem a própria escola, uma escola que foi construída, algumas escolas foram construídas, as que moram mais distantes, elas são
buscadas em casa. É uma coisa tremenda, é tremendo demais. Que Deus te abençoe por estar pegando junto conosco, amém? Vamos orar então? Já escreveu ali, seja profeta de Deus sobre a minha vida? Amém? Lembre-se, amanhã, 10 horas da manhã, temos o nosso culto, 5 da tarde temos o nosso discipulado, 7 da noite o nosso culto, e antes disso, 6:30 da manhã, nós vamos estar juntos aqui para mais uma palavra profética para abençoar a sua vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, que palavra poderosa, Senhor. Eu lembro ainda, quando ontem à noite o Senhor estava entregando ao meu coração essa palavra, eu fui anotando, eu fui me maravilhando, Deus. Porque hoje entregamos aqui, tanto na parte da manhã como agora à noite, nós entregamos alimento sólido. Alimento capaz de mudar a história de pessoas, Pai. O Senhor muda a história deste homem, muda a história desta mulher. Essa mulher, meu Deus, esse homem que estão vivendo esse momento de um desgaste físico, emocional, espiritual, o Senhor renova as forças dele, renova as forças dela, Senhor. Pai Santo, Pai querido, que todo mal, toda obra contrária, todo ataque espiritual contra essa vida, contra essa casa, essa família, diabo pega tudo que é teu, Satanás pega tudo que é teu e bate em retirada agora. Pai Santo, Pai querido, eu declaro o teu renovo, porque a tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Senhor, nós clamamos a ti por este alívio, Senhor. Senhor, traz alívio sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, criança, adolescente. Meu Deus, alguém diz, não, adolescente não. Adolescente sim, tem crianças hoje em dia. A quantidade absurda de informações distorcidas, de informações deturpadas, de informações diabólicas que as nossas próprias criancinhas recebem através das redes sociais, da televisão, enfim. Isso tem gerado muitas vezes crianças deprimidas, ou seja, crianças novinhas, que eram para estar brincando, felizes, sabe? Contentes, radiantes, muitas às vezes deprimidas, comendo, engordando absurdamente, e daí ficando mais tristes, mais deprimidas ainda, porque se sentem diferentes dos amiguinhos, dos coleguinhas, muitas vezes são zoados na escola, passam por bullying. Meu Deus e meu Pai, muda toda essa história, Pai, muda todo esse quadro, Pai, no nome de Jesus. E essa mãe, esse pai, Senhor, que está sofrendo, que estão sofrendo, Pai, que não estão mais conseguindo carregar esse fardo, meu Deus, a tua palavra diz, vinde a mim. Mais uma vez eu repito, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, Senhor, pega o fardo dessa pessoa, Pai. Deus está tomando o teu fardo hoje, querida. Deus está pegando hoje o teu fardo, meu amado irmão, minha ovelha querida. Pai Santo, Pai querido, eu oro para que todo esse desgaste espiritual, todo esse desgaste emocional, esse desgaste físico, tudo isso caia por terra, um renovo extraordinário venha sobre cada vida. E se você recebe agora esse renovo extraordinário, porque o diabo já foi mandado embora, se você recebe, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Meu Deus, gente, que live poderosa. Você sente esse renovo? Quantos se sentem renovados? Escreva aqui embaixo. Eu me sinto renovado, profeta. Escreva com letras grandes. Eu me sinto renovado. Ou diga tão somente, eu estou renovado. Eu estou renovado. Amém? Gente, que Deus abençoe a todos. Amanhã, domingo, 6:30 da manhã, nós já temos a nossa live. Vamos estar no 7º dia. Amanhã é o 7º dia dessa campanha poderosa. Você não pode perder. Profeta, eu posso começar agora? Claro que pode. Não só pode, deve. Ok? Então eu te vejo amanhã às 6:30 da manhã, depois às 10 no culto, às 5 no discipulado, 7 da noite no culto e depois na segunda-feira às 6:30 da manhã. Beijo no coração, a paz de Cristo. Tchau, tchau.